Onde eu vou selecionar? Boa noite, testando primeiro o som. Funcionando, produção? Ótimo. Esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Às vezes tem um delay, né? Quando for 6h05 eu vou começar, tá, gente? Só para dar esse delay que normal de começo de live. Boa noite, agora sim vamos começar oficialmente a live. A produção já deu ok, que o som tá bom, a produção está aqui do lado, então por isso que eu estou olhando para o lado, né? Vamos lá, vou me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Mendanha, eu trabalho na F-Câmara há aproximadamente 5 anos. Hoje eu sou Product Designer na F-Câmara. Eu sou de formação, eu sou arquiteta e desenvolvedora. Sim, eu fiz 2 faculdades, 5 anos de arquitetura e mais 3 de desenvolvimento. Complicado. Tenho também pós em UX e trabalho com design há mais de 10 anos. Agora, atualmente, eu virei mentora da turma de UX na UARI, que é um curso, né, de capacitação que ensina UX, ensina desenvolvimento, etc. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, eu deixei aqui no PPT o meu site. E eu coloquei até uma brincadeirinha aqui, que eu sou uma designer apaixonada por experiências, né? Porque eu me achei muito nessa área, e pelo Japão, que a maioria das pessoas sabem o quanto eu sou apaixonada pelo outro lado do mundo. Bom, uma coisa muito importante que eu gosto sempre eu comecei a fazer, principalmente depois do tema que eu comecei a ouvir mais sobre acessibilidade, é tentar descrever quanto mais a minha aparência e também o que eu estou mostrando na tela, para deixar todo mundo mais acessível e conseguir assistir o conteúdo. Então, eu vou me descrever para as pessoas que não conseguem enxergar, tá bom? Eu sou uma mulher de 32 anos, branca, com olho claro, estou usando um óculos de gatinho preto, tenho um cabelo longo, louro, escuro, agora tá bem escuro mesmo, porque eu não tomo sol, às vezes fica até, dependendo da luz, meio ruivo, esquisito. Tô com uma blusa preta, com o símbolo da Zelda, e um batom rosa.
Então, essa é a minha descrição para quem não... para a gente manter aqui a acessibilidade, já que a gente vai falar de UX, e o UX tem que ser acessível. Bom, vamos começar para o tema de hoje. O que é esse tal de Design System? Vão colocando aqui no chat, tal, se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem alguma coisa sobre Design System, se vocês ainda têm muita confusão, o que é Design System, Style Guide, biblioteca do Figma, do Adobe XD, etc. Vão colocando aí, ou se vocês nunca ouviram falar sobre Design System. Então, eu vou dar uma apresentada, vou mostrar um pouquinho mais sobre esse mundo. Claro, não tem como eu me aprofundar no assunto como um todo, porque o assunto é muito, muito grande, muito vasto. Depois eu vou até recomendar alguns cursos que eu fiz de Design System e vocês vão ver o quanto tem de matéria. Então, assim, eu vou no básico mesmo, uma linha aqui que eu peguei para vocês saírem e falar, putz, isso é Design System, que legal. E conseguirem procurar lugares para pesquisar mais sobre o assunto, tá? Bom, a primeira frase que define muito bem o que é Design System foi essa que eu coloquei nesse slide. Um Design System não é um projeto, é um produto servindo outros produtos. Tem muita gente que acha que é um projeto, que é um Style Guide, a gente até brinca, um Style Guide bombado, um pouco mais de coisa, mas não. Ele é um produto como se você estivesse fazendo um sistema, um app, um website, enfim. Ele é um produto mesmo. E ele serve outros produtos de uma empresa. Uma coisa muito importante é que ele é um organismo vivo. Então, assim, o Design System, ele nunca para. Não tem um começo, meio e fim. Ele vai começar, depois eu vou mostrar isso no slide, ele vai começar com uma curva, né, de muito esforço, muita dedicação, e vai diminuindo, depois vai para uma manutenção, mas ele sempre vai estar sendo alimentado com coisas novas, com novidades, porque surgem componentes novos, surgem necessidades do usuário novo, então você não pode deixar, vou fazer Design System, pronto, acabou. A tecnologia está evoluindo muito rápido, principalmente se a gente pensar em dispositivos móveis, que nem celular, tablet. Cada ano sai um dispositivo novo, com um tamanho diferente, com uma tecnologia totalmente diferente, e você tem que se adequar à tecnologia do ano, da época. Bom, outra coisa, o Design System ele é bem uma fusão entre design, tecnologia e área de negócio. Essas três áreas, elas têm que estar muito unidas para criar esse produto Design System, porque vai envolver negócio, porque, como eu falei, ele é um produto, então envolve muito a área de negócio, vai envolver o design, porque ele vai construir todos os componentes, os elementos, e vai envolver o desenvolvedor, que vai codar esses componentes. Bom, para ficar um pouco mais visual para vocês, eu estou errando aqui o teclado, tem 2 teclados, fico meio maluca aqui. O que é o dia a dia de um design e de um desenvolvedor, por exemplo, sem de uma equipe, né? Vamos falar assim, que aqui eu mostro nesse slide que tem desenvolvedores, stakeholder, outros design, cliente, e o que é esse dia a dia nosso sem um Design System? A gente tem que passar arquivos que pode ser, como eu falei, do Figma, do Adobe XD, do Sketch, ou qualquer outro tipo de arquivos de prototipagem, ou até um PDF, explicando o manual da marca, uma documentação, um arquivo Word, uma planilha no Excel, enfim, a gente tem vários lugares para fazer documentação. E também sistemas. Você pode estar fazendo um projeto, né? Você está numa squad fazendo um sistema totalmente web, aí no outro você vai fazer totalmente para smartphone, o outro totalmente responsivo, e você vai ter que ficar passando, por isso que essa teia de aranha aqui, bem centralizada, que você vai passar para todo mundo esses arquivos. Não tem uma organização, né? Você passa, às vezes via Teams, via Slack, enfim, via Skype, Zoom, até que o programa de comunicação que tiver na empresa. Ou vocês colocam tudo bonitinho numa pasta num Drive, na nuvem e tal. Então, mas mesmo assim, fica meio bagunçado o dia a dia sem um Design System. Agora, como é um Design System, né? Próximo slide. É uma união. Vocês podem ver que o desenvolvedor veio para esse lado. Tem desenvolvedor do outro lado, sim. Tem designers do outro lado também, sim. Porque normalmente é uma equipe, claro, tem uma composição gigantesca. Depois também vou comentar com mais calma sobre essas composições que existem para fazer um design system. Mas normalmente é um design e um desenvolvedor
eles vão juntos criar esse design system. Tem outros papéis fundamentais também nesse produto que eu também vou falar, mas vai, o básico do básico do básico, design e desenvolvedor. Eles vão criar um único arquivo com documentos, com regras, com boas práticas e para vários tipos de dispositivos, web, tablet, notebook, smartphones, se tiver outros dispositivos como Apple Watch, eu falei marca, né? Mas tudo bem, os relógios inteligentes, agora tem óculos inteligentes, enfim, os wearables, né? Vai ter toda a programação pronta. E isso vai ser distribuído, vai estar localizado num repositório único e vai ser distribuído para as outras squads. Então, é um time que cuida dessa parte de design system, né? De toda a parte de design, dos componentes, de codar esses componentes e distribui para todos os outros times da empresa, tá? Bom, eu gosto muito de falar sobre mostrar, né? Fazer uma analogia. Tudo que eu explico eu faço com analogias, porque é uma forma de eu entender melhor as coisas e eu gosto de explicar dessa forma. Eu ia fazer com Lego, porque todo mundo faz com Lego, porque Lego todo mundo já brincou e tal, mas eu gosto de comida, então eu fiz com comida. Então eu fiz aqui o meu hambúrguer, e o meu hambúrguer vai simbolizar o meu design system para vocês. Aqui dentro do meu hambúrguer, eu tenho cebola, eu tenho queijo, eu tenho tomate, eu tenho alface, eu tenho hambúrguer. Cada um é um elemento de UI, né? De interface. Então, eu tenho sombra, pode ser a cebola, eu tenho queijo, que é a cor, eu tenho tomate, que é o grid, eu tenho alface, que é a borda, e eu tenho a tipografia, que é a carne. Isso aí a gente chama de tokens, que é aquele básico do básico do básico, que você não vai trocar, você vai definir qual é o tipo da sombra. A sombra, ela vai ser com uma porcentagem tanto preta, com um pouco esfumaçado, tanto de X e Y, né, nas direções dela. A cor, você vai ter cor primária, cor secundária, as variações dessas cores, cores de alerta, você já vai definir todas essas coisas. Grid também. Eu vou fazer grid do Bootstrap. Eu vou fazer grid de 8, eu vou fazer grid de 12. Você vai definir um grid para o seu design. Borda, mesma coisa. Todas as minhas bordas vão ser arredondadas. Todas as minhas bordas vão ter uma linha ou não. Qual a cor dessa linha? Você define isso. Isso são tokens. São o mínimo que você precisa para começar. Tipografia é importantíssimo. Você definir a tipografia, a fonte primária, a fonte secundária, às vezes uma terciária, talvez, quais são os pesos dela, os tamanhos dela, né, que normalmente os desenvolvedores conhecem muito como H1, H2, H3, a gente não fala muito nesses termos mais de tecnologia, a gente usa outros nomes, né, para a tipografia, mas não vem ao caso agora. E desses tokens, que são as coisas mais simples que a gente tem no projeto, a gente une. Se a gente unir um shape, né, que é um quadrado, por exemplo, que tem um fundo, que é uma cor, ele vai ter uma borda, se vai ser arredondada ou reta, a gente tem um grid dentro dele e a gente tem uma tipografia. Um exemplo de um botão. Um botão, ele é um componente básico, um basic component, que a gente chama no design system. Então, ele é a união de 2 ou 3 ou mais, né, tokens. A mesma coisa com o drop-down ou input. Se vocês repararem num drop-down no input, ele vai ter, provavelmente, alguns desses itens ou todos esses itens. Então, é a união de vários tokens. Mas assim, o hambúrguer inteiro, ele representa o componente. O que seria um componente, Carla? É a união de basic components com tokens, ou de mais de um basic components. Eu vou dar um exemplo bem simples que a maioria das pessoas conhecem, um card. Eu vou até pegar aqui uma imagem de um card que eu tenho. Eu tenho um card. Aqui, o título, que está aqui como head, é um token. Aqui, o parágrafo é outro token, porque eu estou falando de tipografia. O botão, ele tem uma tipografia, ele tem um fundo, ele tem uma borda arredondada, ele tem vários tokens que formaram um basic component. Aqui temos uma imagem, a gente tem o shape, né, como eu falei, que é a parte de esse background, né, esse fundo branco, e você vê que está unindo vários tokens e no caso aqui, um basic component. Isso se transforma no component. Então, um card, uma tabela, por exemplo, um menu, isso vão ser componentes.
tá? Ah, mas eu posso trocar o meu componente? Claro, você pode chegar aqui no botão, não é mais azul. A gente está fazendo agora que vai entrar o outubro, normalmente a gente faz campanhas de outubro rosa. Vamos deixar o nosso site mais rosa por causa da campanha do outubro rosa. Então, eu vou trocar o azul pelo rosa. Ah, mas saiu da paleta, saiu do Design System? Não. E você só altera isso em um lugar, que é o que eu vou mostrar logo, logo. Então, aqui voltando para a apresentação, eu consigo trocar os tokens e consigo trocar. Então, assim, às vezes eu tenho um componente que é uma tabela, um card, mas eu posso fazer ele de vários jeitos, por causa para deixar mais flexível para o X, para o Y que está criando as telas, né? Principalmente pensando na usabilidade do usuário. Então, aqui, eu dei um exemplo que eu troquei a minha cebola por picles, porque eu adoro picles. E no caso, né, que era antes, vocês podem ver a sombra, eu troquei por opacidade. Então, o meu componente, ele continua igual, com drop-down, com botão, com input, com as bordas e tal, mas eu quis colocar uma opacidade nele. Então, essas coisinhas pequenas dos tokens e dos basic components a gente pode trocar. Então, nossos componentes, eles vão variando, mas tudo tem uma padronização. Isso que é muito interessante no Design System. Uma outra coisa que todo mundo faz confusão. Style Guide e Design System. Também outra confusão que as pessoas fazem. Biblioteca que a gente cria na própria Adobe XD, Figma, Sketch, etc. É outra confusão que as pessoas fazem muito grande. Por quê? Como eu mostrei aqui, tem um iceberg, né? O Style Guide é aquela pontinha no iceberg. Você vai começar fazendo o Style Guide, provavelmente. Você não vai iniciar o Design System sem um Style Guide ali, sem começar algo, né, de elementos de design. A diferença maior é que o Design System, ele é codado. Então, não é só do design, é do design e do desenvolvedor. O desenvolvedor, ele vai criar componentes e vai, como eu falei, colocar no repositório. E nesse repositório vai alimentar. Então, naquele momento, sabe quando você recebe uma atualização e tal? A maioria dos desenvolvedores sabe mais dessa parte. Até fica mais claro para eles. Mas, assim, eles vão lá, puxam a biblioteca X, que é o nosso Design System, puxam para o projeto deles, linka lá no código, e aí, se tiver uma nova atualização, vai aparecer para eles, tem uma nova atualização do componente XYZ, e eles atualizam. Então, é muito mais fácil, porque fica tudo num lugar único. Eu também separei aqui, para quem não sabe o que é um Style Guide, não conhece, eu separei aqui, eu fiz um rapidinho, eu peguei um Y do próprio Material Design. Aqui tem várias, vocês vão ver que tem várias, deixa eu colocar na tela cheia, que dá para enxergar melhor, né? Então, aqui, vocês podem ver, tem vários elementos, tem os hedges da parte do mobile, né? Tem aqui a navegação, tem botões, todos têm cards. Aqui é um Style Guide, né? Então, ele tem tudo aqui, tem cor, tem borda. Dá para transformar isso aqui no Design System? Claro que dá. Tanto que o Material Design é um Design System, tá? Já vou chegar nisso. E aqui no lado, eu estou usando o Adobe XD, para quem não conhece. Estou usando o Adobe XD para ilustrar isso. Aqui no lado, eu consigo criar, adicionar todas as cores, consigo adicionar os componentes, então tudo isso aqui é um componente, e criar uma biblioteca. Eu venho aqui, exporto essa biblioteca, que eu já exportei, para mostrar para vocês, e aí eu crio um novo projeto. Deixa eu só tirar da tela cheia e pegar outro projeto aqui. Aí eu criei um projetinho assim, bem básico, bem tosquinho, para mostrar para vocês um exemplo. Eu puxei aquela biblioteca que estava lá, então eu trouxe ela aqui, eu importei essa biblioteca, e fui pegando os elementos dela. Vocês podem ver que fica com esse verdinho em volta, que significa que é um componente, tá? Mas eu quero mudar essa cor desse botão, não curti ele. Então, eu consigo clicar aqui com o botão e trocar por uma cor. Opa, deixa eu entrar. Vou colocar aqui, esse verde. Eu quero verde, não quero mais azul. Ele vai pedir para eu atualizar, né, minha biblioteca. Eu vou atualizar, vou salvar. Aí demora um pouquinho, dependendo da internet, minha internet às vezes não tá 100%, ele vai pedir, já pediu aqui, atualizar. Aí quando eu apertar atualizar, mudou para verde. Então, isso é uma forma do design, né, criar suas bibliotecas no Figma é da mesma forma, tem lá a forma de você criar seus componentes, e aí você consegue ter vários arquivos ou vários projetos, todo mundo usando aqueles mesmos componentes, só que aí, isso aqui é um Style Guide, né, como eu falei,
Você monta aqui no XG, ou você monta lá no Figma, ou você monta lá no Sketch. Mas quando ele vira um design system? Quando o desenvolvedor vai codar esse botão. Então, ele vai fazer esse botão em código. Vai ter toda a parte em código. Então, se vocês entrarem aqui no Material Design, que é um design system da Google, vocês vão ver que aqui na parte de... essa parte aqui de recursos, tem para a pessoa fazer download, para Android, fazer download para web, fazer download, quem usa Flutter. Tem vários tipos, também você consegue baixar o design deles, né, para usar no Etty, no Figma, etc. E a mesma coisa, o desenvolvedor também consegue. A mesma coisa, outro muito famoso, da Apple, né? Então, aqui a Apple é a mesma coisa. Você consegue baixar aqui para iOS, para Mac, para Apple Watch, para TV, né? Para a parte da TV. Então, você consegue ver todo o guideline da Apple. Ah, mas e o Bootstrap? Não sei se vocês conhecem o Bootstrap. O Bootstrap, ele lembra um design system, mas ele é conhecido como um framework. Ele tem uma parte assim, algumas pessoas falam, não, o Bootstrap não é um design thinking, mas ele é muito parecido, porque se vocês veem a documentação, eles têm aqui muito os componentes separados, tokens separados, então falta muito pouco para a gente considerar um design system. Vocês vão ver alguns lugares falando que é um design system, e outros lugares falando. Os designers não entraram num consenso sobre o que é o Bootstrap, se ele é só um framework ou se ele é um framework também com design system, tá? Bom, voltando aqui para a apresentação. Outro ponto, eu mostrei aqui para vocês 2 design systems que existem hoje, né? Que é o caso do Material Design da Google e da Apple, né? O Human Interface Guideline, mas tem outros, tem um monte. No final dessa apresentação, eu coloquei um link de repositório de vários design systems que existem, de grandes empresas. Então, aqui eu coloquei os exemplos de algumas grandes, né? Como a Microsoft, IBM, Salesforce. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui que são os mais famosos, né? Que a maioria conhece. E eu vou, inclusive, pedir para a produção, aqui do meu lado, falar se vocês têm alguma pergunta para eu continuar aqui o assunto. Às vezes vocês têm alguma pergunta agora do começo, e é legal a gente já ir tirando essa dúvida, tá bom? Pelo que eu estou vendo aqui, mesmo de óculos eu sou bem míope, tá, gente? Eu preciso, inclusive, trocar esse óculos. O Gustavo Martins. Existe boas práticas para nomear esses tokens em componentes na documentação? Existe, Gustavo. Existe sim. Normalmente, os tokens, a gente não coloca cor, tá? Por exemplo, você tem lá a cor vermelha, verde, azul. Aí você vai colocar azul escuro, azul claro, azul turquesa. Um exemplo, bobo. Ou em inglês, né? Normalmente a gente usa as palavras em inglês para ficar mais fácil, porque também para o desenvolvimento, normalmente as pessoas quando codam, elas codam em inglês, então a gente usa toda uma padronização em inglês. Em vez de colocar o nome da cor, a gente coloca, às vezes, um nome que a gente gostaria, até vou entrar aqui no Design System para vocês verem como eles nomeiam. Às vezes colocam número 1, cor número 1, tem vários tipos de nome que vocês podem colocar, mas não colocar o nome da cor, porque é aquilo que eu falei. A minha cor principal do dia é verde, onde eu trabalho tudo é verde. Um exemplo. Então, a minha cor primária é verde, mas eu estou no Outubro Rosa, eu quero trocar essa primária para o rosa. Imagina se eu nomeio esse token verde e no momento eu mudo ela para rosa. Vai ficar estranho, né? Verde no final tá rosa. Vai parecer até que você tá tirando sarro, né? Então, normalmente a gente coloca outros nomes. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu abrir esse aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, um exemplo bem legal. Vocês podem ver aqui eu não sei pronunciar esse nome dessa empresa, eu vou pronunciar muito errado, então não vou nem tentar, mas aqui, ó, design system deles, assim, ó, eu entrei justamente na parte de cor sem querer, e aqui, vocês podem ver que, ó, como eles colocam uma sigla, ou Pacific, tal coisa, mas ele não fala que isso aqui é azul, em nenhum momento ele fala blue, etc, não, aí ele coloca aqui, ó, o hexadecimal, normalmente a gente coloca na documentação, tá, do design system, a gente coloca o hexa, o RGB e o nome do token. Porque o nome do token é uma
como eu falei, como é um produto design system, vai ser definido pela equipe. Então, o design, o PO, que é a área de negócio, né, o PO, e o desenvolvedor vão escolher um nome, porque isso aqui vai estar no código. Então, quando eu falar, para usar o Pacific e tal, o desenvolvedor já sabe qual é a cor que ele vai ter que chamar. Ele não vai precisar ficar pensando, é o azul mais clarinho, é o azul mais escuro, porque já tem um nome. Que nem aqui, o branco, eles colocaram como Doctor. Então, a fundo que eu quero é Doctor. Então, vocês já vão ter, todo mundo vai ter uma padronização na linguagem. É que nem o inglês. O inglês não é universal para todo mundo, o mundo, né? Então, é a mesma coisa. O design system é para ser universal. E as mesmas coisas, assim, eu estou mostrando aqui tokens, né, que é cor. Mas se vocês irem para componentes, vocês também vão reparar que os componentes têm nomes. Tem nomes, a gente chama de, os desenvolvedores chamam de variáveis, então é colocado lá o nome de uma variável que vai, de novo, a equipe entra em consenso de qual nome vai ser. Porque todo mundo, no meu Adobe, XD eu vou estar com esse nome, no código vai estar esse nome, então em todos os lugares vai estar aquele mesmo nome, tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Tem mais alguma pergunta, Mariana? Não? Então eu vou seguir aqui com a apresentação. Voltando aqui. Eu, em vez de abrir outra janela, abri na mesma, né? Muito inteligente. Aqui, apresentação. Bom, uma pergunta que todo mundo faz. Quando ter um design system, tá? Eu abreviei, DS é normalmente como a gente chama o design system, tá? Abreviado. É muito importante quando você começa a perceber que o seu time, ou você está participando de uma squad, e naquele cliente ou na sua empresa tem outras squads, e todo mundo está produzindo os mesmos componentes, os mesmos layouts, porque está todo mundo seguindo talvez o Style Guide, que já foi criado por alguém, ou pior, às vezes eu, como designer, estou fazendo o meu Style Guide. Aí tem um outro designer do outro time que está fazendo o Style Guide dele. E cada time tem o seu Style Guide. Não tem padronização, não tem consistência nenhuma. Isso é um problema. Ou até todo mundo está usando o mesmo Style Guide, mas começa, mas aqui eu acho que eu vou mudar tal coisa, não sei o quê, e nenhum consulta o outro, não há essa comunicação. Mesma coisa no código. Acaba gastando, até a segunda parte, acaba gastando muito tempo, tanto o desenvolvedor como o design, porque a gente acaba recriando componentes do zero, enquanto o outro já tinha criado. Então, dava para um compartilhar com o outro. Código, então, é pior, porque a pessoa coda inteiro lá aquela página, putz, cheio de componentes que o outro time já tinha tudo pronto. Então, é um momento de você pensar, putz, eu preciso de um design system. Você começa a ver que está sem padrão, inconsistência, você está gastando tempo para fazer o UI, e o front está gastando tempo para também fazer a parte de UI, está reescrevendo novos componentes, vários desenvolvedores fazendo a mesma coisa, que não faz sentido, né, nessa parte. Difícil manutenção, principalmente porque se você não faz bem bolado os componentes e tal, você vai ter que ir em página por página do seu código atualizando. Do nada, que nem eu tô falando do Outubro Rosa, do nada eu quero mudar tudo para rosa. Não é do nada, né? Porque tem uma campanha, por isso que vai ser o rosa. E aí o dev vai ter que ir em página por página verificar se tá rosa. Com o design system, isso muda de uma vez. Em um único lugar lá, ele vai lá. É bem parecido com variáveis, quem conhece do SAS, por exemplo, do CSS, que você cria uma variável e muda. É parecido com isso? Sim. Mas nesse caso, ele é um time que está cuidando do design system, muda e pede para os outros times atualizarem. Então, todo mundo fica na mesma página. Outra coisa, time gastando muito tempo com validação. Validação e teste. Isso eu estou dizendo time como um todo. Estou dizendo o QA, né, que é o analista de teste, o desenvolvedor, porque também ele faz os testes dele ali, e o UX, que vai fazer talvez um design review, um teste ali de validação se está batendo com o protótipo. Acaba que essas três pessoas estão gastando tempo que elas poderiam estar fazendo outras coisas que trazem muito mais valor para o projeto do que fazendo validações. E com o design system, não vai precisar fazer mais essas validações, elas já foram feitas. Então, a validação é muito mais rápida. Então, é muito mais prático.
A gente ouve algumas frases no dia a dia, né? E são essas frases que a gente vê que precisa de um design system. Essas frases eu peguei até no curso que eu estou fazendo de design system da Boost, pelo Rafael e pelo Guilherme Gonçalves. Depois vai estar aqui no site, no final da apresentação, o site do curso. Eles abrem turmas de vez em quando, não é aberto sempre, mas eu aconselho, é um curso muito bom. E essas frases, assim, resumem muito o dia a dia de quem precisa de um design system. Aqui, ó, você pode redesenhar isso, eu não consigo desenvolver. Às vezes o UX acaba fazendo uma solução muito extravagante e o desenvolvedor não vai conseguir desenvolver, ou porque ele tem pouca experiência, ou porque é impossível desenvolver mesmo, ou até mesmo porque não dá tempo, o roadmap tá ali apertando, o tempo dele tá apertado, e ele fala, putz, a gente vai ter que trocar essa solução porque eu não vou conseguir desenvolver nesse momento. Isso é bem complicado. Qual é o componente correto? Acontece isso, né? Às vezes você cria o componente lá e tal, e tá tudo desorganizado, e o dev pergunta para você, mas qual é o componente que eu uso nessa página aqui? É bem complicado essa frase. Onde estão as fotos? Você tem que sempre estar subindo para uma nuvem, para algum repositório, fotos, ícones, toda essa parte para o desenvolvedor usar. Então, claro que tem profissionais que deixam tudo organizadinho e tal, mas com o design system você nem precisa se preocupar aonde está a foto, porque já vai vir tudo certinho. Esse padrão foi usado em outro lugar? Aquela pergunta que eu falei, né? Às vezes uma squad já está usando, a outra vai começar a usar. Então, tem essa pergunta, tipo, será que aquela squad já está usando isso? Será que eu consigo reaproveitar? Porque aí eu ganho tempo, né? Uma briga muito grande entre desenvolvedores e designers. O desenvolvedor chega e briga, mas que droga, esse design não decide. Cada hora ele muda o botão, cada hora ele muda o local, cada hora ele muda a fonte, eu não aguento mais, esse grid, não sei o que. É normal essas briguinhas bobas que acontecem, porque realmente, às vezes, muda por causa de uma necessidade do cliente, do usuário, e aí todo o desenvolvimento tem que ser refeito, né? A mesma coisa, o design reclamando do desenvolvedor. Muitas vezes a gente pega para validar o site, o aplicativo, com o nosso protótipo, e não tá igual, tá bem diferente e tal, e a gente começa, putz, caramba, o desenvolvedor não fez igual o protótipo, que saco, aí você tem que ficar lá pontuando onde tá errado e tal. Então, assim, outro motivo que o design system corta, né? Ele ajuda nisso. Então, vantagens. A gente tem algumas vantagens, como a velocidade. Tanto os desenvolvedores como os designers, eles vão começar a ter mais velocidade na criação das suas telas, né? Consistência e padronização, que foi aquilo que a gente já vem falando, né? Se você tem um lugar, um repositório com tudo padronizadinho, você não vai sair daquele padrão. Claro que o design system não é para deixar a pessoa também assim, né? Não vou poder fazer nada. Se você tem uma necessidade, a gente até fala, né? Você usa uma porcentagem do design system e tem uma porcentagem que às vezes só está no seu projeto, porque é um usuário específico de uma tela específica e você não tá sendo útil para o usuário, você não vai usar isso, você vai ter que fazer uma coisa diferente. Mas aí é exceção, entendeu? É uma exceção, então é totalmente diferente quando você faz toda a página diferente das outras páginas, dos outros times, do produto, né? Então é uma coisinha só. E talvez aquela necessidade que surgiu naquele projeto surja em outro projeto, em outro. E isso acaba virando componente do design system. Pode acontecer, sim, isso de acontecer. Então, assim, vai otimizar o tempo, porque o UX, a gente, até vocês podem ver aqui, melhor trabalho em equipe, colaboração entre área de produto e desenvolvimento, porque o UX, ele vai se dedicar mais tempo para pesquisa, arquitetura da informação, entrevista, teste de usabilidade, acessibilidade, ele vai ficar muito mais focado na parte de UX e menos na parte de UI. Quando a pessoa é mais generalista e faz o processo inteiro, né? A mesma coisa o desenvolvedor. O desenvolvedor,
no caso front-end, ele não vai ficar se pegando a detalhes de grid, detalhes de layout, e vai tentar melhorar a performance, vai tentar deixar o código mais limpo, com menos linhas, mais agradável. Então, assim, vai ajudar também a ele a fazer testes, né, unitários e outras coisas. Então, cada um foca mais em outras coisas que vão trazer valor para o projeto. Mais acessibilidade, porque você pode criar um design system totalmente acessível, e isso facilita muito na hora de você aplicar no seu projeto, né? Redução de erros, então aquela parte que eu falei de você validar algo e achar um monte de erro, ou então ter comunicação errada, não vai ter, vai começar a melhorar essa parte. E a manutenção é totalmente centralizada numa equipe que está fazendo aquele produto design system. Então, não é todo o time, toda a empresa arrumando o projeto, todas as páginas, todos os códigos. É só em apenas um lugar. Aqui, né, como eu comentei, o design ele fica com foco total no usuário e no negócio, e o desenvolvedor total nas funcionalidades e nas novas tecnologias. Então, ele pode ver novas tecnologias que ele pode usar e tal. E uma coisa muito legal de falar também, que o design system, dependendo das empresas, ele é feito um código, né? Essa parte de código eu me complico um pouco, porque eu sou UX, né? Mas eu fiz um pouquinho de front e tal, mas não é a minha área de especialidade. Mas normalmente tem uma parte que é toda web, ele já deixa prontinho para iOS, prontinho para Android, e se tiver outra coisa, outro tipo de linguagem, também vai ficar pronta para aquela linguagem. Às vezes está usando no front-end um Angular e em outro sistema está usando um React. Ele consegue deixar padronizado para vários, o time, né? O time do Design System consegue deixar para vários tipos de linguagens e tipos de dispositivos. Então, isso também é muito importante. Tipos de DS, de Design System. Vocês podem estar assim perguntando, pô, mas já existe um monte, você mostrou aí, né, Carla? Existe vários prontos e tal. Sim, você vai ter que ver qual é a situação do seu cliente ou da empresa que você está, do seu projeto, qual que você vai usar. Porque você pode usar um existente, porque ele está na internet free para você usar, então você consegue pegar. Você pode pegar um e customizar, e você pode fazer um do zero. Vai depender, né, eu coloquei aqui alguns fatores de pós e contra, né, que ajuda isso. Então, assim, você pegar um existente, vai ser mais rápido. Então, o custo vai ser menor. Se você pegar um existente, o problema é que você vai ter um risco de dependência, né? Você vai ficar dependendo de um terceiro atualizar aquilo. Não é o seu time que vai lá atualizar. Você vai ter que ficar esperando sair uma nova atualização, alguma coisa do tipo. Então, você fica totalmente dependente da empresa que você pegou o design system. Então, tem toda uma limitação ali de criação, de etc. Então, assim, é mais rápido, o custo é mais baixo, mas você tem toda essa dependência. Então, às vezes, é um projeto simples, rápido, e você precisa usar um material design, muitas vezes, inclusive quando você vai fazer um desenvolvimento para Android, é normal a gente pegar um material design, porque você tem um tempo curto ali, é um projeto muito rápido, precisa ser entregue daqui a 3 meses, não dá para você criar um design system do zero. Eu até perguntei para o meu professor, né, quanto tempo mais ou menos daria para fazer um design system, e ele falou assim, olha, falando assim, um tempo razoável, 6 meses, mas 6 meses, assim, é sofrido. Normalmente, um design system bom fica pronto, porque pronto ele nunca fica, como eu falei, é um organismo vivo, mas que já tem uma implementação a partir de 1 ano. Então, é um trabalho mesmo, como eu falei, é um produto. Então, ele tem todo um roadmap para ser criado. Então, se eu utilizar esse para um projeto de 3 meses, Material Design, por exemplo, que é da Google e Android também, facilita já, mata esse seu problema. Aí, talvez, assim, eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vi aqui um design system que, nossa, tá super agradando, tá super dentro do que eu queria fazer, porque eu vou fazer tudo do zero se eu achei um que só quero customizar uma coisinha aqui ou outra. Você pode pegar um existente e customizar.
O custo vai sair mais intermediário, porque querendo ou não, você vai estar mexendo em algumas coisas, melhorando algumas coisas. Ele tem um menor risco de dependência, porque ele está metade você fica dependendo da empresa e metade da equipe para os componentes novos que você criou. Então fica nesse meio a meio. Vai ter muito volume de componentes, né? Porque às vezes você vai baixar lá, pegar aquele design, aquele repositório do design system e vai ter muita coisa que você nem vai usar. Então fica mais pesado. E a limitação de criação também. Agora, você criar um do zero é quando você vê que a empresa está precisando, tem vários projetos que são parecidos, estão usando a mesma, que nem aquelas vantagens lá, aquelas frases que a gente usou anteriormente. Tem tempo, tem verba para fazer um design system, ter uma equipe de design system. Então, o custo vai ser maior, mas você não vai ter risco de atualização, porque vai estar com a equipe, vai estar dentro da empresa, toda essa atualização, essa dependência, e você vai ter total liberdade de criar algo para o seu usuário. Então, você vai conseguir criar a melhor experiência para aquela solução ali para os usuários da empresa, tá? Bom, como ele é um produto, ele tem que ter papéis iguais ao produto, qualquer outro produto. Vou fazer um sistema, eu normalmente tenho um Tech Leader, eu tenho um Scrum Master, eu tenho um UX, eu tenho um Front, eu tenho um Back, né, no caso, às vezes tenho um especialista X, dependendo do assunto. Então, o Design System, ele não foge disso, ele tem que ter a única diferença é que ele não precisa de um back-end, ele precisa de um front-end, um desenvolvedor front-end. Mas ele precisa também de um PO, de um tech leader, de um Scrum, de um design, principalmente se for uma empresa muito grande, que tem muitos projetos ou muitos setores. É muito importante ter uma equipe bem estruturada. Às vezes o design, ou qualquer aqui bem genérico, né? Design. Mas às vezes precisa, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho dos projetos, vai precisar de um design research, um design write, um UI, né? Então vai precisar de todas essas pessoas, esses papéis. Claro, aqui a gente está pensando no mundo maravilhoso, né? Que tem um time perfeitinho para fazer o design system. Mas dá muito bem para começar com um PO, um design e um front-end. Assim, se a gente falar, poxa, vou ficar esperando o mundo ideal para construir um design system, não, aí as coisas nunca saem, né, do papel. Eu sempre ouço aquela frase, né, antes feito do que perfeito. Então é melhor começar e ir aprimorando, né, do que você ficar esperando o perfeito, que o perfeito nunca chega. Então, se você já tem essas três pessoas, e se o design até tem uma senioridade e consegue fazer ali um papel de gestão, às vezes você consegue reduzir até. Não é um mundo ideal, com certeza é um dos piores dos mundos, ter só o design e o front, mas dá para começar alguma coisa. Dependendo do tamanho do projeto, dependendo do tamanho da empresa, dá para começar sim. Então, eu sempre falo, eu apresentei isso até para um cliente nosso da F-Câmara e eu deixei isso bem claro para eles. Dá para a gente começar com um design e um front e vai escalando, vai aumentando isso conforme a necessidade. Igual todos os produtos começam, às vezes começa com um time bem enxuto, aí vai crescendo as funcionalidades, vai crescendo aquela necessidade e vai crescendo o time. É bem comum. E aí, como eu tinha comentado, só tomar um gole d'água. Como eu tinha comentado anteriormente, é muito normal você ter um esforço muito grande no começo, porque você vai fazer toda uma pesquisa, entender todos os setores, entender tudo do que você vai colocar no seu design system, fazer toda conversa com o desenvolvedor, fazer a nomenclatura, deixar tudo desenhado, tudo componentizado, todas as animações prontas. Então, o começo do design system é muito esforço. Vai precisar de muito ali tempo, esforço para fazer. Aí, quando ele vai começar a ser implementado nos projetos, o esforço vai começando a cair. Claro que tem também o esforço da equipe, da squad, né, em implementar o design system. Claro, vai quebrar algumas coisas, vai ter que corrigir, então o esforço também está aqui em cima, mas vai começar a cair. Vai chegar no momento que o esforço vai começar a ficar baixo, porque só vai precisar de manutenção e atualização. Então, assim, putz, entrou um componente novo aqui, adiciona o componente, as squads atualizam e pronto. Então, a curva cai
E é tudo conforme o tempo, vocês não podem perceber pelo slide que é conforme o tempo. Com o tempo que você vai criando o Design System, vai diminuindo esse esforço. Bom, o próximo slide eu já recomendo vocês tirarem um print, porque aqui tem alguns sites, eu depois, quem quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn, eu posso passar mais coisas, eu tenho mais sites, mais informações de Design System, é uma área que eu gosto muito, muito, muito. Eu fiz o curso da Miuca, então eu recomendo, hoje eles estão online, eu fiz na época que ainda era presencial, que não tínhamos pandemia, então já faz um tempo que eu fiz o curso, foi excelente, maravilhoso. Eu sei que eles estão com o curso online, lá na F-Câmara a gente tem esse curso online, eu cheguei a dar uma olhada, eles evoluíram muito do curso presencial para o online, então tá bem legal, recomendo. Também tem o Design System Boost, que eu comentei, né, no meio aqui da live, também é um outro curso maravilhoso, que eu super recomendo. São 2 profissionais que sabem muito Design System, maravilhosos, e já criaram vários Design Systems, né? E só que são, tanto a Miuca como o Design System Boost, eles não estão o ano inteiro aberto, eles abrem em alguns períodos, tá? O Xco, acho que pronuncia assim, o Xco, não sei, é uma comunidade, eu coloquei o Instagram, porque eu acho que ficava mais fácil, vocês encontram eles também no LinkedIn, vocês encontram eles em outras redes sociais, e de tempos em tempos eles fazem palestras, lives, webinar, e eu peguei muito conteúdo de um webinar que foi feito Design System, que foi muito bom, foram acho que umas 3 horas ou 4 horas num sábado à noite, que ele deu uma geral, assim, sobre Design System. Então, foi muito positivo. E normalmente eles estão falando sobre vários temas, não só Design System, mas eles estão dentro do UX, eles falam de vários assuntos. E assim, é um custo bem baixo, tá? Às vezes o ingresso custa no máximo R$50. É bem legal, assim, é bem acessível para a maioria das pessoas. Aqui tem 2 repositórios, que é onde vocês vão encontrar vários tipos de Design System de grandes empresas. Tem o primeiro, né, que pelo nome vocês já veem que é repositório, e o segundo é bem famoso, até lembra o nome da cantora, né, Adele. Então, são 2 sites aí que vocês conseguem ver vários tipos de Design System que existem no mercado. E não posso esquecer o site principal, né, que é as 2 pessoas que iniciaram, né, os pais do UX, o Norman e o Nilson, o grupo deles. Então, eu coloquei ali na barra de pesquisa, eu escrevi sobre Design System, e veio vários artigos, vários conteúdos sobre Design System do site oficial dessas 2 pessoas que são importantíssimas na área de UX. E é isso. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui até agora, e eu vou abrir para perguntas, para a gente bater um papo, falar alguma coisa diferente aí. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa de Design System, eu posso mostrar, abrir aqui um site para vocês. Vamos lá. Alguma pergunta, produção? Ainda não? Então, vou esperar um pouquinho para vocês mandarem as perguntas. Se não tiver, a gente encerra por aqui. Também, se quiserem, eu volto aqui na tela do print. Não sei se eu passei muito rápido, né? Para vocês tirarem um print do site. Bom, eu acho que ninguém tem dúvidas. Qualquer coisa é só me mandar também mensagem lá no LinkedIn, como eu falei. Vou colocar aqui novamente o meu site, aqui a minha apresentação.
Então, qualquer coisa, vocês entrarem no meu site, vocês têm todas as redes sociais, LinkedIn, e-mail e tal. Pode entrar em contato comigo. Eu gosto muito de falar, vocês podem perceber. Então, se vocês mandarem mensagem lá, pode esperar que eu vou mandar um textão. No LinkedIn não tem como mandar áudio, infelizmente. Vocês iam ouvir um áudio de 20 minutos, provavelmente, que eu gosto muito de falar. Mas a gente pode marcar também uma call para conversar mais. Eu estou sempre disponível. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de conversar e passar conhecimento, trocar ideias com as pessoas, tá bom? Então, é isso. Quero agradecer quem ficou aqui comigo até o final. Muito obrigada. E é isso. Tchau.